Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, dia 8 de maio, segunda-feira, celebramos a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Estamos na terceira semana do tempo da Páscoa. Este é a palavra de vida e salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nessa segunda-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, a Igreja nos traz esse Evangelho segundo São João, que é um Evangelho que nos faz refletir bastante. Depois que Jesus tinha multiplicado os pães, aí ele sai para um outro lugar e a multidão vai toda atrás dele. Mas por que a multidão vai atrás dele? Porque ele tinha a palavra de Deus? Porque ele tinha palavras de vida eterna? Não. E é o que Jesus Cristo nos fala aqui, ó. Em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Ou seja, eles buscavam a Jesus por interesse. E quantas vezes nós buscamos Jesus Cristo por interesse? Quantas vezes nós buscamos Jesus por aquilo que Ele pode nos dar de material? Quantas vezes a gente vê na televisão: Jesus tem que me dar isso, se eu fizer isso, Jesus te dá isso. Cuidado com isso. O que Jesus tem para nos dar, Ele já nos deu, a partir que foi a sua paixão, morte e ressurreição, que nos livra do pecado, que nos livra do mal, que tira de nós a condenação, que antes pendia sobre a humanidade. Então já está ganho, já está pronto. O que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Mas tem um pequeno detalhe. Deus, Jesus pode sim, ainda hoje, nos curar das nossas doenças físicas, nos libertar do mal. Ele pode fazer isso. Mas vamos falar assim, é um a mais, É uma graça de Deus. Existe uma música, nem é uma música católica, é uma música evangélica, mas que ela retrata bem isso. Eu não sei quem canta, mas ela fala que se Deus fizer,
Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas se a doença vier, Ele continua sendo Deus. E isso é uma grande realidade. Nós não podemos basear, o senhorio de Jesus, o poder de Jesus, só quando realiza milagres na nossa vida. Isso é um erro. Jesus é Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. E quando nós buscamos Jesus única e exclusivamente por aquilo que Ele faz, nós somos hipócritas, somos interesseiros. Isso é muito perigoso. Nós devemos buscar Ele por Ele ser o alimento que nos dá a vida, o pão vivo descido dos céus, que é o que Ele fala aqui nessa passagem, Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Ou seja, esse alimento que é o próprio Jesus Cristo que nós precisamos buscar. Não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é verdadeiramente. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar esse Jesus de uma forma mais simples, de uma forma mais humilde, ou seja, de uma forma mais intensa. Porque esse Jesus que multiplicou os pães é o Jesus que nos dá a vida. E é por isso que nós cremos nele. Não por aquilo, só por aquilo que Ele realizou, mas por aquilo que Ele é. Porque Ele é o Deus vivo, presente, ressuscitado no meio de nós. Que nós possamos refletir um pouquinho sobre isso. Como está sendo a nossa busca de Jesus Cristo? Está sendo uma busca interesseira? Uma busca apenas por aquilo que Ele nos faz? É necessário repensar a nossa fé. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. Um grande abraço, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.